Ora, muito bem-vindos novamente. Vamos então dar continuidade aqui à execução deste exercício de PHP intermédio e avançado, onde vamos trabalhar com bases de dados, algum CSS, como vimos aqui, e as funções de PHP, como é natural. E vamos então agora primeiro tratar aqui da apresentação do logotipo do nosso fórum. Ora, nós já o temos aqui dentro da pasta Images, é este micro fórum, que é cujo nome é logo PNG. Ora, nós vamos fazer com que ele apareça aqui no centro, mas vamos fazê-lo da seguinte forma. Uma vez que o cabeçalho vai aparecer em todas as páginas, então nós vamos inseri-lo aqui diretamente no cabeçalho. E, portanto, será o cabeçalho o responsável pela apresentação do logotipo do fórum. Então vamos colocar aqui o logotipo do fórum. E vamos fazê-lo simplesmente com echo img source é igual a images /logo.png. Ok? Vamos depois aqui ainda fazer qualquer coisa de diferente. Vamos colocar aqui um BR para dar um pequeno espaço e depois vamos colocar aqui um separador, um HR, que dá sempre um outro aspecto. Vamos testar então aqui o nosso fórum. Ok, cá está. Microfórum alinhado do lado esquerdo, fica bonito. Eu não vou colocar ao centro, foi precisamente para ficar aqui deste lado, porque ele tem aqui esta linha comprida que eu poderia ter adicionado ainda mais um pedaço, mas aqui fica o microfórum colocado do lado esquerdo e fica muito bonito, sim senhora. Vamos então continuar. Ora, temos então o nosso rodapé e o nosso cabeçalho praticamente feito e vamos por momentos deixar aqui a nossa implementação de PHP no sentido da criação da estrutura do site e vamos nos centrar num outro ficheiro que nós vamos aqui construir, que não vai ter uma implementação estética no nosso site, mas que vai ser necessário para quê? Para nós podermos criar a nossa base de dados, ok? E este ficheiro vai ser um ficheiro que vai existir na nossa página, mas que não vai ter então nenhuma chamada especial, a não ser o facto de nós o chamarmos diretamente. Vai se chamar install. E o que é que ele vai simplesmente fazer? Vai instalar ou vai criar a base de dados que suporta o site, ok? Então é isso que nós vamos fazer aqui, ou que vamos começar a fazer aqui neste vídeo. Ora, o que vamos fazer em primeiro lugar é incluir aqui os dados do config, ok? Nós não vamos estar aqui a repetir estas coisas, portanto vamos fazer aqui include config.php e neste caso temos já aqui a ser enfiado cá para dentro os dados que aqui estão, certo? Ora, muito bem, vamos aqui já gravar este ficheiro, vai se chamar install.php. Ok. Vamos então começar aqui a criar a nossa base de dados. Eu vou colocar aqui um separador que eu vou utilizar para ir separando as diferentes secções do código e vou começar por criar a base de dados, ok? Ora, vamos então criar a base de dados, vamos nós então, ligação é igual a new PDO e como a base de dados não existe, nós vamos ter que fazer aqui um DSN diferente, isto é, nós vamos colocar a driver, neste caso MySQL, e depois imediatamente a seguir não vamos colocar o nome da base de dados, porque ela ainda não existe, vamos colocar o host é igual a host. Ora, depois user e finalmente a password. Ora, de onde é que vêm então estes valores que aqui estão? Obviamente que vêm daqui do config.php que está aqui, ok? Portanto, host, user e password estão a ser passados diretamente aqui para o install. De seguida, eu vou fugir um pouco à nomenclatura que tenho utilizado nos vídeos anteriores e vou definir uma variável que se chama motor. Motor no sentido de ser o engenho que faz acionar funcionalidades com a ligação, ok? Então, eu quero que o motor seja igual a ligação prepare e como eu quero criar uma base de dados e como a instrução de SQL é extremamente curta, eu vou criá-la diretamente aqui. Então vou fazer create database e agora vou passar o nome da base de dados, neste caso base de dados, que é nada mais, nada menos que a variável que está aqui, ok? E a base de dados vai se chamar microfórum. Ora, vamos então aqui deixar ficar assim e faltamos aqui simplesmente fazer motor execute, ok? E vamos aqui fechar a ligação neste caso. Neste caso, ligação é igual a no,
Isto porque depois vamos voltar a abrir a ligação para começar a abrir aí sim já a ligação com a base de dados bem definida, ok? Por isso nós estarmos a utilizar aqui a ligação igual a null, porque ela aqui só vai ser utilizada para criar uma base de dados. E portanto vamos aqui fazer o seguinte, vamos aqui colocar echo, e o que eu vou fazer é simplesmente emitir uma mensagem, base de dados criada com sucesso, ok? Para eu ficar aqui com as informações, ok, e vamos colocar aqui um HR para separar isto tudo. Ok, temos então o primeiro passo feito. Vou colar aqui o meu separador, porque a seguir eu vou fazer simplesmente o seguinte, vou abrir a base de dados para adicionar as tabelas, ok? E então, eu vou aqui abrir novamente a ligação, igual a new PDO, e neste caso já posso definir aqui MySQL, e agora dbName é igual a base de dados, ok? Portanto, há o mesmo nome que vem daqui, que vem do config, ok? É esta base de dados que eu quero abrir e é essa base de dados que vai ser aberta aqui. Agora vou colocar aqui host também é bom. Host é igual a host. E neste caso o host também vem do config. E vou fechar aqui, depois user e password. Depois, em seguida, vamos deixar ficar esta ligação aberta e porque vamos aqui começar a criar as tabelas. Neste caso será, para já, duas tabelas. Neste caso, tabela users. Serão os utilizadores do microfórum, ok? É uma tabela que vai guardar os utilizadores. E então vamos definir já aqui uma instrução SQL, o texto SQL, que será create table users. E depois vamos aqui separar isto aqui. Ok, vamos colocar aqui com ok, mais ou menos aqui, tudo bem. Vamos aqui abrir aqui um espaço e vamos então definir os nossos campos da tabela. Neste caso, id user, e que vai ser do tipo int not null primary key. Será uma chave primária da nossa tabela de utilizadores. Depois o username será do tipo varchar com 50, embora que se calhar eu vou apenas deixar ficar com limite de 30, ok? Depois vamos ter a pass. Eu não vou colocar password porque pode haver conflitos dentro das palavras reservadas do MySQL, e neste caso a minha password eu vou colocar 100, e vou explicar porquê. Porque eu vou utilizar então o tal sistema da criação de hash de MD5, ok? E é isso que vai ser gravado no campo pass. E finalmente vou colocar aqui avatar para que eu possa guardar o nome do ficheiro, ok? Varchar, vamos pôr aqui 250, é suficiente. Este irá guardar o nome do ficheiro que contém a imagem do avatar do utilizador, ok? Portanto, temos o ID user, username, password e avatar. E finalmente, falta-me apenas adicionar aqui simplesmente o seguinte, neste caso, ligação, ou melhor, motor, vou usar a mesma variável, motor, é igual a ligação, prepare, e agora vai preparar a variável SQL, ok? E depois simplesmente motor, eu vou aqui puxar um bocadinho mais abaixo, motor execute, ok? Muito bem, vamos aqui muito rapidamente só ver um aspecto, que é o seguinte, vamos aqui ao phpMyAdmin, ok, temos aqui então uma série de bases de dados, eu vou eliminar aqui a base de dados negócios, que não está cá a fazer nada já, vamos aqui eliminar base de dados negócios, ok, a base de dados foi à vida e portanto neste momento nós não temos aqui nenhuma base de dados com o nome microfórum, ok, então o que nós vamos fazer é testar para ver se este código até agora está a funcionar como deve ser. Então eu aqui em baixo vou já fazer o seguinte, vou colocar aqui algo que é fundamental, que é ligação é igual a null, que é para fechar a ligação. Ainda que depois aqui no meio vai aparecer outra coisa, que é a criação de uma tabela, ok? Tabela, neste caso de posts, ok? Posts, neste caso não é os utilizadores do microfórum, mas sim os posts
do microfórum. Os posts são as mensagens que cada utilizador vai lá colocar e que nós depois vamos implementar no próximo vídeo. Vamos então aqui gravar isto e o que é que nós vamos fazer aqui? Simplesmente vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui uma nova tab e eu vou colocar localhost e depois vou fazer simplesmente install.php. E vamos ver o que é que vai acontecer. Ok, a ver se há aqui algum erro. Ok, base de dados criadas com sucesso. Não há aqui ainda nenhuma mensagem a dizer que a tabela foi criada com sucesso, nós depois iremos colocá-la no próximo vídeo, mas vamos ver se a base de dados foi criada com sucesso e se a tabela também. Então vamos aqui ao banco de dados e cá está a microform, vamos clicar e cá está a tabela users. Vamos clicar na tabela Users, que neste momento não tem qualquer registro, e cá estão então todos os valores da tabela Users apresentados. No próximo vídeo, vamos então continuar a criação aqui da próxima tabela, que é a tabela de Posts.